esse cara acabou de voltar do serviço militar. A namorada dele esteve esperando todo esse tempo pra finalmente vê-lo. Mas sim, esse cara tem suas prioridades certas. Ele mal olha pra ela e simplesmente corre direto para o seu quarto porque o que o espera lá é sua nova cápsula de jogos. Antes de entrar para o exército, ele era o jogador hardcore número 1 em um jogo insuportavelmente difícil que acabou sendo encerrado. Mas agora, um novo jogo parecido acabou de ser lançado e ele mal pode esperar para experimentá-lo. Ao entrar no mundo do jogo, uma fase de criação de personagem começa, então ele rapidamente escolhe um penteado estiloso com risca no meio e se chama Kaiser. Em seguida, ele é levado para o campo de batalha apocalíptico como etapa tutorial. Os gráficos em VR são insanos, mas primeiro é preciso escolher uma arma. Kaiser escolhe uma espada e conhece Charlie, o Capitão da Noite, que leva o mercenário para enfrentar a batalha. A situação é crítica, e Charlie teme que a pior calamidade desça se eles não pararem os monstros. De repente, eles são atacados por flechas e bestas guerreiras. Mas antes que o cavaleiro termine a frase, Kaiser avança e destrói todas as criaturas à vista. Mesmo sendo novato nesse jogo, ele está dominante sobre esses filhos da puta com cara de hiena para mandá-los de volta para a selva. O tempo todo ele estava preocupado em ter perdido sua habilidade, mas só se sente mais leve nos pés. O Capitão da Noite o aprova, desbloqueando um sistema de afinidade no jogo, assim como no anterior. O capitão confia tanto nele que nem se importará se o nosso garoto cometer um crime a essa altura, dando a ele o título de afeto máximo. Em seguida, eles devem eliminar um feiticeiro sombrio dentro do portão, quando de repente mais monstros surgem dentro do castelo. Charlie pretende segurar a linha e diz ao herói para parar o invocador, confiando o futuro ao nosso garoto. Até Kaiser fica chocado ao ver que esse cavaleiro está avançando para lutar contra o grupo, quando ele deveria ajudar a derrotar o chefe. O comportamento dele deveria mudar conforme as ações do usuário, mas o que está à espreita do outro lado dessa porta é verdadeiramente sinistro, tanto que até o sistema o avisa. Kaiser imediatamente percebe que esta é uma peça oculta, um mecanismo deliberadamente escondido que exige que condições súbitas sejam cumpridas. Apesar do perigo, ele está empolgado para enfrentar o que vem pela frente. E assim a porta se abre, mas em vez de um feiticeiro sombrio, uma criatura gigantesca o espera. Uma besta acorrentada, envolta em aura vermelho carmesim, o dragão demoníaco de sangue de ferro encontra sua próxima vítima, enquanto Kaiser está aterrorizado por enfrentar um chefe lendário logo no começo. Esse novo jogo pegou várias coisas do Damelock anterior. Uma dessas inspirações é o sistema que forma a classificação em normal, raro, heróico e lendário, também conhecido como sistema de níveis. O sistema de níveis também se aplica a cada chefe monstro em cada fase, e os mais especiais são os monstros únicos que têm seu próprio nome. E como vocês já estão imaginando, esse desgraçado com rosto assustador é na verdade um desses dragões, um chefe propriamente nomeado. Ele concentra uma enorme descarga de poder e solta um rugido de pressão insana. Essa tremenda pressão atordoa o jogador, fazendo o sistema exibir várias telas notificando o tipo da espécie de dragão e o nerf de suas próprias habilidades físicas. Todo o movimento é reduzido em 20 a 25%. E a essa altura, nosso garoto está se perguntando o que diabos os desenvolvedores do jogo estavam fumando quando colocaram isso no jogo. A única coisa boa sobre essa lagartixa superdimensionada é que é um chefe restrito. Mesmo assim, levar um ataque da pata dele é uma viagem instantânea para o Reino das Sombras. Kaiser já enfrentou situações assim no Damelock. Seus adversários eram chefes monstros assustadores, deixando-o com apenas uma escolha: matar ou ser morto. O jogador B10 saca sua espada e desvia do primeiro golpe, um ataque que esmigalha o chão. Ele evade para a direita antes de lançar um ataque largo de volta à luta, causando dano ao dragão com alguma forma de ataque dracônico. Um segundo rugido faz o monstro atordoá-lo novamente. Kaiser percebe que está prestes a ser esmagado, então ele contra-ataca a pata com outro golpe de espada, apenas para ser repelido vários metros para trás pelo impacto. Ele leva um segundo para observar quanto dano causou, e de 1 milhão de pontos de vida, esse homem só tirou 1/20ª parte. Em outras palavras, ele precisa se concentrar ou acabará sendo um prato servido. É a dificuldade mais difícil possível considerando que é o chefe do tutorial para começar. Kaiser corta o dragão mais uma vez enquanto lembra dos comentários insanos que leu no fórum sobre esse dragão. Aparentemente, nem os melhores jogadores deste jogo conseguiram derrotar a criatura, mas nosso garoto está dominando com esses cortes. Cada vez mais comentários passam por sua memória enquanto ele usa a espada para desviar e atacar o dragão a cada vez. Curiosamente, os comentários também notaram como o nome da espécie do dragão demoníaco foi revelado. A maioria dos jogadores pensou que era algum tipo de bug, outros não conseguiram entender nada. Veja bem, alguém finalmente havia derrotado o chefe do monstro do tutorial pela primeira vez. Empalando a garra do dragão, ele atormenta a fera com cortes contínuos. Kaiser literalmente vai no estilo Levi Ackerman Beyblade e começa a cortar a fera por todo o seu corpo. E com certeza, o dragão é abatido, nomeando-o como a primeira pessoa a derrotar um chefe lendário no tutorial. Ele ganhará uma recompensa em breve. Mas por enquanto, Kaiser está aqui ofegante e completamente exausto, irritado com a teimosia desse maldito chefe. Sacando sua espada, ele se concentra no detalhe de que é o primeiro jogador a matar o chefe, indo ainda mais além que alguns de seus próprios velhos amigos. Afinal, até eles achavam que a fera era invencível na fase do tutorial. Mas por enquanto, Kaiser está curioso para saber como seus amigos estão se saindo nesse meio tempo.
Quanto à sua recompensa, ele ganha o título de o primeiro matador e destrava vários traços para seu gameplay. O primeiro deles é o mestre das armas, o segundo é dragão oculto, o terceiro é matador, quarto herói quinto conquistado. Todas as condições foram cumpridas, desbloqueando um traço ainda mais poderoso chamado Olho da Verdade. E só pela primeira impressão, Kaiser está chocado por ter conseguido tantos em uma única luta. Afinal, em um tutorial médio, apenas um traço é concedido por jogador. Vamos falar sobre traços por um segundo. Eles são um dos sistemas especiais deste jogo, variando entre diferentes tipos como guia e mestre da espada. Alguns dos traços de nível mais alto são concedidos apenas com base no desempenho. Atualmente, as estatísticas de Kaiser quase dobraram. Os efeitos da sua espada também aumentaram junto com vários outros buffs suculentos. Ele observa o traço especial, que lhe permite ver através das coisas, que normalmente estão escondidas. É um efeito vago. E claro, enquanto o Mestre das Armas e Herói Matador são ótimos traços por si só, eles não são especiais. Sempre haverá algumas pessoas na base de jogadores que possuem tais traços. Mas quando se trata de uma habilidade única como o Olho da Verdade, essa coisa é única. Em outras palavras, um homem ganhou na loteria com esse golpe. Ele ganhou várias recompensas diferentes e alcançou uma conquista tremenda. Até o título que ele conquistou lhe dá efeitos especiais para causar 10% mais dano a chefes. Agora Brawl sente que está vivendo a vida de rico, especialmente quando geralmente tinha a pior sorte no jogo anterior, assim como eu toda vez que abro um case no Counter-Strike. De qualquer forma, ele arregala os olhos vendo a porta se abrir. Na verdade, é o Capitão Charlie parecendo ensanguentado e cheio de hematomas. O homem fica estupefato ao encontrar o jogador e pergunta se Kaiser realmente conseguiu matar os monstros sozinho. O capitão não consegue entender como esse cara nem sequer está gravemente ferido, fazendo-o questionar que tipo de jogador de nível divino ele realmente é. Ele opta por não aprofundar seu interesse no passado de Kaiser, e compartilha como heróis geralmente nascem em tempos de caos absoluto, então a simples presença desse homem é um sinal de esperança no mundo. Esse diálogo brega do jogo está entediando nosso garoto até a morte. Enquanto esse homem se ajoelha para implorar ao herói que lhe dê a chance de se tornar sua espada, até o sistema explica que sua intenção é real, e que ele se tornará subordinado de Kaiser por isso. Nosso garoto fica estupefato com a oferta. Por outro lado, Charlie já morreu na versão do jogo, então não haverá benefícios especiais. O tutorial destacou especificamente que esse evento ocorreria no passado, e pensando que é apenas uma formalidade ridícula, Kaiser diz ao capitão para fazer o que quiser. Suas palavras são interpretadas como uma aceitação, concedendo-lhe o apoio do capitão. O homem agora vai adormecer em paz, esperando por um futuro melhor ao lado do herói. Kaiser nota aquelas palavras enquanto o sistema anuncia que ele logo retornará ao panteão. Um grande portal aparece bem atrás dele. É hora de sair da fase do tutorial. Mas antes de partir, o cavaleiro chama seu mestre e pergunta qual será o próximo destino deles. Pensando por um momento, Kaiser responde que irão para onde forem necessários, pois este mundo está um caos. O cavaleiro fica entusiasmado com essa resposta, agindo como se Brawl tivesse acabado de citar Sócrates ou algo assim. De qualquer forma, o processo de teletransporte começa com um temporizador de 5 segundos. O capitão entrega-lhe um artefato antes que a contagem termine. E em suas últimas palavras, Charlie sorri e agradece seu senhor, esperando pela salvação. Kaiser é imediatamente revertido de volta ao panteão após essa sequência, sendo recebido em um local onde um jogador escolhe um deus e inicia um caminho para obter suas bênçãos. Ele admira a famosa estrutura do panteão, mas mais comumente pode ser considerada sua típica sala de gacha. Esse mesmo lugar é responsável por fazer vários jogadores chorarem e rirem dependendo de sua sorte porque o deus do gacha governa sua sorte. Como um jogador só pode servir a um único deus, seu caminho é decidido de acordo. Tudo neste jogo é dividido por níveis. Os próprios deuses têm seus níveis: fábula, herói e mítico. Deuses fábulas são seres que se tornaram deuses através de histórias espalhadas nos tempos antigos. Deuses heróis são aqueles que contribuíram para o bem-estar da humanidade, formando sua ascensão. Finalmente, há os deuses míticos, os responsáveis por mitologias inteiras, como Zeus ou Odin de suas respectivas mitologias. Como esperado, os deuses míticos também são um nível mais alto. Cada carta flutuante nessa dimensão contém um deus diferente, então o sistema permite que ele escolha um. Sabendo que a sorte do nosso garoto é muito ruim, ele realmente não liga muito. Mas o que mais o surpreende é uma carta dourada brilhante entre as outras. Ativando seu Olho da Verdade, Kaiser de repente percebe que pode usar essa habilidade para ver o que está por trás de qualquer carta. É aqui que essa habilidade se torna realmente quebrada, porque ele saberá genuinamente qual puxada do gacha é a melhor e simplesmente usará essa a seu favor. Os mesmos colegas que lhe disseram que ele tinha a pior sorte mexeram com seus sentimentos porque isso sempre fazia esse homem se sentir deprimido. Mas agora, as coisas mudaram. Ele pode oficialmente se tornar um ranker poderoso. Kaiser não consegue conter sua empolgação, e parece totalmente bobo porque Brawl sabe que ele já venceu. A partir de agora, ele decide que só vai mirar nas cartas douradas para seu próprio benefício. Ele pega a primeira carta, irradiando um brilho dourado, tendo puxado o deus espadachim Tyr de um braço só. É uma puxada mítica, então essa é a parte emocionante. Mas ao mesmo tempo, o sistema solta uma mensagem estranha. Aparentemente, Kaiser ainda não se qualifica para ser apóstolo de Tyr, então ele é instado a puxar uma carta mais uma vez. Brawl está em lágrimas, questionando por que diabos ele não pode se tornar um apóstolo em primeiro lugar. Até o deus mítico fica chocado com essa revelação. Isso é uma ocorrência estranha. Ele nunca ouviu falar de um jogador passando por algo parecido.
A palavra vaso fica na sua memória porque normalmente, toda vez que um usuário é morto pelo descendente do Senhor Demônio, a deusa lhes entrega uma revelação. O único problema é que Bro acabou matando o descendente, mas então a deusa nem chegou a aparecer. Resumindo, Bro está sofrendo por sucesso porque ele matou o chefe do tutorial, portanto nunca recebeu a bênção da deusa. Kaiser verifica suas estatísticas do sistema e não encontra nada. A seção de apóstolo está completamente ausente, apenas o rotulando como um mero aventureiro. Isso torna as coisas complicadas para ele, fazendo-o contemplar seu próximo passo. Bro basicamente puxou uma carta de um deus egípcio do Yu-Gi-Oh!, mas agora ele nem consegue invocá-la. Cada carta vai dizer o mesmo, fazendo-o cair de joelhos, mais uma vez vítima de sua péssima sorte. Nosso garoto não entende qual deve ser seu próximo passo, porque mesmo se deletar esse personagem e reiniciar o jogo, haverá um período de espera de 2 meses. Mas então acontece. Seu olhar se volta para a direita, notando uma carta peculiar, que brilha com uma energia vermelha fervente. Essa carta é única em sua essência, pois ele nunca nem ouviu falar dela antes. Após selecionar a carta oculta, ele puxa o último aventureiro esquecido, Cassiar, que atende às qualificações para se tornar o apóstolo desse homem. O mundo de Kaiser brilha em vermelho porque ele sabe que essa situação é especial. É uma peça oculta que ninguém conhece. Depois de confirmar, o sistema adiciona sua classe como o último aventureiro à sua ficha de estatísticas, permitindo que ele tenha a ajuda do último guerreiro da humanidade. Energia vermelha varredora espirala em seu corpo, desbloqueando uma habilidade única de usar habilidades independentemente de quaisquer restrições de classe, o que é simplesmente incrivelmente poderoso. Mesmo deixando de lado as diferenças de classe, nosso garoto agora pode spamar qualquer coisa de qualquer classe, então ele pode pegar todas as habilidades úteis de que precisa para construir uma árvore de habilidades especializada. Graças ao Olho da Verdade, ele pode até inferir os tipos de habilidades que obterá, e combinando isso com o traço de mestre de armas, ele ficará ainda mais poderoso. Graças a isso, esse homem se tornará um mestre poderoso, um faz-tudo sem fraquezas. Com o processo de avanço concluído, o sistema pretende teleportá-lo para Aftertel em 5 segundos. Kaiser está empolgado e finalmente tem um motivo para realmente se esforçar em um jogo. Ele sorri pois seu futuro como Ranker foi reacendido mais uma vez. Em Aftertel, chegamos à cidade dos começos, Ardei. Os jogadores estão desanimados por terem puxado um gacha ruim, mas alguns estão bem porque classes de combate não são a única coisa nesse jogo. O ambiente está movimentado com diferentes jogadores, mas entre essas pessoas também estão os escoteiros, os homens que vestem aqueles ternos elegantes. Eles estão realmente procurando membros talentosos para suas próprias guildas, mas na verdade são considerados bem irritantes. Um dos escoteiros está frustrado e quer cumprir sua meta de contratação, ou seu chefe vai pegar no seu pé. Mas curiosamente, eles encontram um cara à distância que talvez gostem. À primeira vista, eles acham que o garoto enlouqueceu e que não adianta contratá-lo. Enquanto eles passam por ele, nosso garoto está na verdade admirando um novo item que acabou de equipar, o Colar de Sangue e Pacto. É um item de nível heróico com várias opções diferentes de uso. Mais uma vez, esse homem sente que está sendo banhado em sorte. A sensação é extremamente boa. Uma notificação repentina aparece. É uma missão de limpeza de goblins. A primeira missão que ele tem que enfrentar como jogador. Mas não é só ele, os outros também são instruídos a derrotar 40 goblins como uma missão de caça. Todos estão animados enquanto um anão com bigode chamado Hunter Dante deixa o trabalho para os jogadores matarem os goblins para ele. Imediatamente, o primeiro instinto desses jogadores é chamar membros para formar grupos. Kaiser percebe esse detalhe. Na verdade, um grupo até acaba se aproximando dele também, expressando o desejo de upar até o nível 12. Há um arqueiro e um mago, e eles parecem bem tranquilos pela aparência. Normalmente, caçar é muito mais fácil quando você está em grupo. Qualquer experiência bônus adicional também é útil, tornando o conceito de formar grupos neste jogo necessário. Com essa mentalidade, Kaiser concorda em se juntar a eles, criando o grupo Shield Best sob o nome do líder. Um dos jogadores pergunta se ele é fã do Kaiser por usar seu nome, o mesmo cara que costumava ser o número 1 em Damrock antigamente. Eles pensam que ele é algum fã fanático do ranqueado por se nomear assim, sem saber que nosso garoto é na verdade o verdadeiro. É como perguntar ao Michael Jackson se ele é o Michael Jackson. De qualquer forma, o grupo está animado para correr e upar até o nível 12. Até nosso garoto está feliz em fazer o mesmo. Spawnamos direto na missão onde Shield Best está golpeando um Goblin para atordoar a criatura. E depois do primeiro golpe bem sucedido, ele diz para todos atacarem também. O arqueiro e o mago disparam seus respectivos projéteis, passando junto do amigo e matando o Goblin verde instantaneamente. Com a primeira criatura derrubada, os outros ficam bastante assustados, mas mesmo assim continuam avançando como um bando de idiotas. Eles pressionam a defesa de Shield Best enquanto seus amigos se preocupam com ele levando os golpes pesados. O líder do grupo os incita a atacar rapidamente os Goblins enquanto ele os segura, exceto por um problema principal. Ambos estão em modo de recarga. Como estão ocupados, nosso garoto corta a luta de cima. Naquele exato momento, esse homem desferre um amplo golpe, obliterando o Goblin com um único ataque. Sua manobrabilidade é tão insana que até os outros ficam chocados. Kaiser planta os pés no chão antes de se lançar de volta na matilha como um míssil. Ele acelera matando vários Goblins de uma vez enquanto ganha os elogios dos amigos. Até o líder da equipe precisa parar por um momento e agradecê-lo por seu desempenho incrível, acreditando que vão conseguir completar a missão rápido. Um pequeno problema logo à frente, um grupo inteiro de Goblins chegou. Esses pequenos bastardos verdes e carecas estão rindo e esperando a chance de atacar enquanto o líder do grupo os incita a recuar e fugir.
Exceto que nosso garoto não sabe o que isso significa porque está pronto para enfrentar qualquer coisa, então ele avança. Os goblins ficam extasiados, acreditando que vão conseguir uma vítima fácil enquanto esse homem avança do alto, encarando-os como a encarnação do diabo. A princípio parece calmo, mas então uma verdadeira explosão irrompe das consequências da batalha. Isso nos remete a uma conversa que Kaiser uma vez teve com seu velho amigo, que questionava por que ele sempre enfrentava as lutas mais difíceis de todas. Nosso garoto não entendia o significado de ser imprudente. Enquanto seus amigos explicavam que ele sempre se jogava primeiro para enfrentar qualquer chefe ou monstros fortes, o Ranker Top simplesmente respondia dizendo que ainda assim derrotava cada ameaça, ignorando o perigo de tudo isso. Imprudência é um conceito estranho para este homem porque, embora pareça perigoso para os outros, minando a vontade deles de enfrentar a luta com tal risco, Kaiser é o oposto. Veja, este homem não está em perigo. Ele é o perigo e não vai suavizar as coisas para deixar você saber disso. Ele sempre lutou metodicamente, sabendo que em cada encontro ele venceria. A explosão que acabou de acontecer foi causada por uma habilidade chamada esmagamento que ele usou. Kaiser acerta golpes críticos em goblins verdes e não do tipo Homem-Aranha. Com apenas um goblin dardo ameaçador restante, Kaiser recua totalmente para mirar a principal ameaça, sabendo que é ideal eliminar os oponentes de longo alcance primeiro. Em seu mergulho, ele corta vários guerreiros armados no caminho. O Goblin Sombrio libera seu projétil venenoso para tentar desacelerá-lo, mas este homem ativa instantaneamente sua característica de superação para ultrapassar seus limites. Isso aguça seus sentidos, permitindo que ele se defenda adequadamente, atordoando o Goblin com seus reflexos. E então ele acaba com a vida dele num instante antes de encarar outro de frente e lidar com ele também. Kaiser bloqueia o golpe e entrega determinadamente um belo corte, derrubando o monstro. O efeito da característica Mestre de Armas se ativa, permitindo que ele use a habilidade chamada Explorar Fraqueza. Nosso garoto está satisfeito com seu progresso, pegando a adaga curta e arremessando-a direto no olho do Goblin, causando um golpe crítico. Os Goblins ao redor estão se unindo contra ele. Um deles o ataca com um bastão. Kaiser o afasta com um golpe, permitindo que ele também use a habilidade especial da arma. Pegando o mesmo bastão, este homem entra no modo pai asiático com seus oponentes. Primeiro ele enfiou a adaga pela garganta do monstro antes de acertar seu rosto com o bastão, reduzindo-o a uma pasta. A proficiência de sua arma aumenta no processo, elevando o nível. Até agora, as coisas estão indo muito bem para eles. Ele desejava aprender habilidades sem nenhuma restrição, mas não fazia ideia de que também poderia usá-las diretamente na luta imediatamente. Apesar de estar exausto, ele também está empolgado por alcançar esse nível. Mas enquanto ele está animado, aqueles que o observam estão literalmente questionando seus olhos. O líder da equipe não consegue entender como um único jogador conseguiu o que nem mesmo uma parte experiente conseguiu contra uma matilha de goblins. Este homem está em um nível diferente por enfrentar uma ameaça assim, e o nome Kaiser começa a fazer muito sentido. Shield Best realmente se pergunta se esse cara é o mesmo homem dos velhos tempos, mas ele não quer aceitar essa realidade absurda. Afinal, o mesmo Ranker Gênio acabou desaparecendo do mundo por 2 longos anos. Não pode ser o mesmo cara que apareceu em sua parte, certo? É o que ele pensa. Mas isso levanta a questão, quem diabos é este homem afinal? Kaiser está atualmente parecendo um Yandere, caras desesperados por seu futuro ranqueado. Shield Best acha que o cara está realmente louco neste ponto. Voltando aos seus sentidos, Kaiser vê o cadáver desaparecendo e percebe que tanto a patadaga quanto o bastão vão desaparecer porque fazem parte do inimigo. Mesmo assim, ele conseguiu fazer muito ao superar as restrições da arma, então está feliz. Abrindo a janela de status, ele confere seu nível e atributos. Com uma única caçada, ele avança 3 estágios, o que é bom o suficiente. Mesmo tendo acesso a todas as armas, Kaiser ama sua espada e pretende investir seus pontos em força e agilidade. As outras estatísticas estão bem cobertas pelos seus itens e buffs de traços, então ele está tranquilo. No meio da celebração, seus novos amigos chegam para elogiar sua habilidade no jogo. Shield Best o elogia como o verdadeiro Kaiser, enquanto os outros caras não entendem por que o lendário Ranker tentaria jogar esse jogo de novo. Ainda assim, suas habilidades são as melhores das melhores, então não é impossível que acreditem na verdade. Enquanto eles discutem, tudo que Kaiser consegue pensar é que ele é o verdadeiro Kaiser desde o início. Por curiosidade, eles perguntam se ele conseguiu algum tipo de deus mítico para seu dano, ao que ele responde educadamente que é graças aos seus traços e títulos. Eles ficam surpresos ao ouvir que ele conseguiu coisas muito boas, e se perguntam se ele pretende se tornar um Ranker de verdade. Um momento de silêncio surge entre o grupo, com Shield Best sugerindo que caçassem mais, agora que sua resistência foi renovada. Os outros caras estão prontos para a luta, e Kaiser também não se importa. Na verdade, seu grupo só se tornou mais confiante e dependente da sua contribuição. Mas nas conversas, tudo que ele consegue lembrar são as palavras do seu grupo anterior. Todos queriam que ele cuidasse da raid, mas ele lembra dessa experiência de forma positiva e se pergunta o que seus velhos amigos estão fazendo. De repente, uma missão urgente aparece na forma de um mini-chefão. Espera-se que o grupo mate o Goblin Mutante sem limite de tempo, o que surpreende Kaiser. A história então muda para a entrada da caverna onde todo o grupo está junto. Eles finalmente chegaram para enfrentar o Goblin Mutante e completar a missão. O arqueiro e o mago continuam reclamando do nervosismo, mesmo tendo se esforçado muito, e alcançado o nível 9 no caminho até aqui.
Nosso herói, porém, entende exatamente de onde vem essa ansiedade, pois a masmorra que vão entrar é bastante infame e conhecida como a matadora de novatos entre os jogadores. Kaiser lembra de ter lido avaliações onde as pessoas falavam e entravam em pânico sobre como vencer essa masmorra sem morrer repetidamente em todas as tentativas. Além disso, é quase garantido que alguém vai morrer na primeira tentativa. Por isso, essa masmorra ganhou alguns apelidos, entre eles a Tumba de Arda entre os jogadores. Enquanto a equipe finalmente entra, Kaiser continua pensando na extrema dificuldade do lugar e como ele exige padrões muito específicos de trabalho em equipe para ser vencido corretamente. À medida que avançam mais, continuam reclamando que um lugar assim deveria ser banido para sempre e removido do jogo. Depois de ouvir todos esses comentários negativos, o líder Shield Bass tenta motivar o time lembrando que não tem escolha se não derrotar essa masmorra, se quiserem ganhar um convite para raids de nível mais alto. Assim como as empresas preferem estagiários experientes a novatos completos, as guildas desse jogo seguem o mesmo princípio. E por causa dessa conquista, essa masmorra se torna obrigatória se quiserem uma chance real de entrar numa guilda ou grupo decente. O jogo até implementou protocolos rígidos para garantir que ninguém engane o sistema, e o progresso total de cada jogador fica registrado em um livro estranho de aventuras. Por isso, ninguém pode simplesmente mentir que completou a masmorra sem realmente ter feito isso. Kaiser entende que, por enquanto, ele precisa garantir que complete essa masmorra se quiser uma chance de participar de uma raid de chefão na próxima cidade. O chefe dentro dessa masmorra é Ard. E embora seja possível avançar sem derrotá-lo aqui, o chefe na próxima cidade não vai deixar ninguém prosseguir, a menos que seja eliminado. Por isso, Kaiser sabe que precisa provar que é capaz o suficiente para entrar numa guilda de verdade. O grupo logo chega à porta e, atrás dela, o infame Ard os espera. O painel do jogo mostra claramente que não mais que 4 pessoas podem entrar e todas devem estar abaixo do nível 10, o que bate direitinho com o time deles. Kaiser pergunta se todos estão prontos e Elbank imediatamente diz que está totalmente preparada e já revisou a estratégia mais de 10 vezes. O líder Shield Bass ativa a missão e todos aceitam sem hesitação. O portão se abre e eles entram no habitat do guerreiro Goblin, Arda, enquanto Kaiser se prepara para voltar à ação, já que faz tempo que não mostra seu potencial. Naquele momento, o chefe aparece com um sorriso torcido no rosto. Ele tem incríveis 20.000 pontos de vida e solta um rosnado enquanto se prepara para esmagar o grupo de aventureiros que ousou despertá-lo. Yubin fica abalado com o quão real tudo parece e pergunta nervosamente se isso ainda é apenas um jogo, ou se ela de alguma forma foi transportada para outro mundo. Kaiser grita para todos ficarem atentos enquanto o chefe avança em linha reta contra eles. Shield Bass olha rapidamente para Kaiser e pensa que, por mais forte que ele seja, não pode proteger todos ao mesmo tempo. Ele rapidamente dá um passo à frente, levanta seu escudo e diz aos outros para recuarem enquanto se prepara para suportar o impacto total da investida do chefe. Ele consegue atordoar o chefe e diz a todos para aproveitarem a chance e baterem com tudo o que tem. Ard, o Goblin, no entanto, se recupera rapidamente e parte para um segundo ataque. Ele balança sua espada, mas o tanque consegue bloquear novamente com seu escudo, enquanto ativa sua habilidade de proteção, que aumenta sua defesa e vitalidade enquanto seus companheiros ficarem atrás dele. Kaiser é visto voando pelo campo enquanto corta o Goblin repetidamente com facilidade. O Goblin grita e recua. Shield Bass olha para o monstro com um sorriso, percebendo que podem passar pela primeira fase sem problemas. Nesse momento, mira na cabeça, grita, avisando que o padrão está chegando. O Shield não acredita no que houve porque, pelo que lembra, eles teriam que reduzir os pontos de vida do Goblin pela metade para que isso fosse acionado. No entanto, ele se assusta ao olhar para o monstro e perceber que a condição já foi cumprida. Naquele momento, nosso herói pula novamente e corta a mão do Goblin. Ele mantém um sorriso no rosto e diz que já eliminou o padrão. A história então se desloca para o passado, quando Kaiser está sendo entrevistado. A senhora pergunta sobre o segredo por trás do sucesso da sua equipe, já que eles derrotaram chefes e masmorras que eram muito difíceis de enfrentar. Nosso herói responde casualmente que tudo o que fazem é se manter no que são melhores. A entrevistadora lembra da composição do grupo, que tem 4 papéis: tanque, DPS, curandeiro e um suporte. Ela menciona que o grupo de Kaiser parece estar sem o papel de tanque e pergunta como raids são possíveis sem ele. Kaiser admite que tanques são uma parte importante de qualquer grupo, especialmente para interromper os padrões dos chefes. No entanto, ele então revela, chocando a senhora, que ele próprio assume esse papel. De volta ao presente, Ard fica gritando de dor após seu padrão ser interrompido e seu braço cortado. Shield Bass não acredita no que está vendo, porque do que sabe, até mesmo tanques teriam dificuldade em interromper o padrão de um chefe. Aqui, o atacante do grupo está realizando um milagre, fazendo com um único golpe o que não poderia. O Goblin Ard ataca novamente, mas mais uma vez é facilmente cortado por Kaiser. O arqueiro fica animado e aponta que o atacante do grupo está mirando apenas nos pontos vitais. Nesse ponto, Kaiser já interrompeu outro padrão e o chefe agora está com menos de 1/4 de sua vida. Shield Bass grita para o grupo se preparar para a próxima fase. O mago e o arqueiro se preparam, pois não querem deixar Kaiser levar todo o protagonismo. O guerreiro Goblin mutante então manifesta sua habilidade e entra em estado de fúria. Nosso garoto já esperava isso e lembra que todo chefe tem uma habilidade diferente.
Ele recorda que Arta, o Goblin, recebeu 2 habilidades pelo jogo conhecido como 007 Bang. A primeira habilidade aplica um debuff na equipe do desafiante se ele receber dano físico 4 ou mais vezes. A segunda habilidade permite que ele reflita dano mágico se isso acontecer 3 ou mais vezes. Além disso, o efeito de fúria também reduz a velocidade deles em 4%. O arqueiro reclama do debuff e argumenta que esse chefe fica mais desequilibrado a cada segundo que passa, mesmo tendo feito quase nada nessa luta. Kaiser, por outro lado, permanece imune a qualquer um desses debuffs. Sua habilidade permite que ele ignore completamente o efeito de fúria, o que o deixa empolgado. Enquanto Shield Bash dá ordens para evitar ataques e focar em esquivas por enquanto, Kaiser tem um plano diferente. Ele revela sua intenção de simplesmente derrubar o monstro e avança. Ard desferre golpes como se realmente tivesse chance. E como esperado, o personagem principal é poderoso demais e corta o monstro com facilidade exagerada. Enquanto isso, o arqueiro e o mago ainda não entendem por que Kaiser não é afetado pelos debuffs. Até Shield Bash desistiu de qualquer ideia de perder essa batalha. Ele olha para Kaiser surpreso e ainda se pergunta se ele é realmente o Kaiser das lendas. A essa altura, os 3 apenas observam Kaiser continuar balançando sua espada contra o Goblin. No meio da batalha, nosso herói alcança o nível 10 e sua proficiência com a espada sobe para o nível 7. Por isso, seu dano com a espada aumenta em 7%. Ele investe contra o Goblin para um golpe final e aparece diante dele instantaneamente, cortando-o ao meio. Com isso, o sistema do jogo os informa que o guerreiro Goblin mutante, Ard, foi derrotado e a masmorra está limpa. Em vez de comemorar, Shield Bash permanece imerso em seus pensamentos, tentando descobrir se a pessoa na frente deles é realmente o lendário Kaiser e não uma cópia barata. Ao ouvir isso, os outros 2 também ficam surpresos. O sistema do jogo então lhes diz que quebraram o recorde e ficaram em primeiro lugar no ranking por tempo. As recompensas são dadas com base na contribuição. E como esperado, Kaiser fica em primeiro lugar na equipe. Ele recebe uma blusa vermelha de líder e vários outros itens de Goblin que provavelmente não usará. Além disso, ele também adquire o título do Trono do Ataque de Tempo, que aumenta seu atributo de velocidade em 10%. Kaiser fica ali orgulhoso enquanto brilha mais uma vez. Olhando para as telas do sistema, todos ficam super empolgados com os drops de nível divino que acabaram de conseguir. O arqueiro e o mago começam a cantar os louvores do nosso herói, mas ele apenas sorri em resposta. Shield Bash então fala, envergonhado, pedindo que ele olhe o nome na lista de ranking. Como o tanque era o líder, seu nome está aparecendo na tela. Ele pede desculpas por não ter pensado em mudar o nome antes de entrar na masmorra. Kaiser percebe e entende que ter seu nome no ranking, especialmente em primeiro lugar, deve ser algo realmente importante. Há até a chance de ser aceito nas 10 melhores guildas com uma conquista dessas. Mesmo sendo uma masmorra de nível iniciante, eles ainda conseguem roubar os holofotes do melhor jogador, Aniquilação. De volta ao grupo, o tanque se desculpa novamente e se oferece para pagar uma compensação pelo erro. Nosso garoto apenas sorri e os perdoa instantaneamente, pois essas coisas acontecem. O computador registra automaticamente o nome do líder ao entrar na masmorra, e ele também não esperava ficar em primeiro lugar. Por dentro, ele está feliz, pois estar no centro das atenções pode ser bem difícil. Afinal, o mais importante aqui são as recompensas, o conjunto do guerreiro. Mesmo que a qualidade possa variar, é um dos melhores itens que se pode conseguir neste lugar. Como ele literalmente conseguiu peças de todas as qualidades, nosso herói acha que não há como o nome do ranking estragar seu humor. Vendo um sorriso torto no rosto de Kaiser, o tanque pergunta se isso realmente está tudo bem. Nosso herói apenas ignora e diz para eles se acalmarem. O grupo então começa a bajulá-lo por ser tão altruísta, só para o sistema anunciar que a masmorra está prestes a fechar. Shield Bash comenta com seu companheiro arqueiro que originalmente achava os rumores sobre Kaiser extremamente exagerados. Porém, agora ele entende completamente que tipo de pessoa incrível ele realmente é. Nosso garoto percebe que o grupo ainda está parado e pergunta se eles querem ficar na masmorra. Isso os tira de seus pensamentos, e eles imediatamente correm em direção ao portal. Voltando para a vila, eles seguem até o alquimista na Viela dos Fundos. A equipe então entra na loja apenas para ficar surpresa com o quanto o lugar parece diferente por dentro. Kaiser nota a figura encapuzada atrás do balcão e supõe que deve ser Calda, o alquimista. Vendo seu humor azedo, todos começam a ter dúvidas sobre a missão. O alquimista começa a provocá-los, perguntando se desistiram e lembra que ainda precisa de muito sangue para suas pesquisas. Nosso garoto então bate o frasco de sangue no balcão, o que o surpreende completamente, já que nem 40 minutos se passaram ainda. Vendo o olhar confiante do grupo, o alquimista começa a corar como uma menina. O sistema informa a Kaiser que ele recebeu ouro e um anel de prata feito pelo cara. Com isso, a missão é concluída, e eles agora podem todos se mudar para o continente principal. Todos começam a celebrar enlouquecidamente como se tivessem ganhado na loteria ou algo assim. A tela então exibe uma nova notificação de que Kaiser também recebeu um presente especial de Calda. Ele guarda para depois e, em vez disso, abre a recompensa do ticket de habilidade de baixo nível. A tela começa a emitir uma luz estranha e cartas flutuam, preenchendo a sala. Usando sua habilidade Olho da Verdade, ele percebe que a maioria das cartas são simplesmente comuns demais. Ele então vê a habilidade Golpe Carregado, a mesma que usou em Damrock. Kaiser lembra que a loteria do ticket dá uma habilidade aleatória desde comum até lendária.
Justamente então, uma mensagem aparece dizendo que o sistema vai desligar em alguns segundos. Isso pega nosso herói completamente desprevenido. Ele completamente esqueceu do limite de tempo que impede o usuário de ficar viciado no jogo ou morrer de fome. Kaiser não acredita que já se passaram 10 horas. Olhando as cartas, ele as organiza rapidamente enquanto o sistema inicia a contagem regressiva. Assim que ele toca a tela, o sistema força o jogo a desligar. De volta à vida real, ele leva alguns momentos para processar o que acabou de acontecer, então começa a gritar de frustração como se alguém tivesse chutado suas partes íntimas. Na manhã seguinte, ele se acalma depois de dormir bem e decide voltar para a máquina. Assim que entra online, a primeira coisa que faz é abrir o sistema, lembrando que viu uma luz dourada. Seu ânimo cai ao ver que a carta não era de grau lendário e deduz que sua sorte está acabando. Sua mente dá um salto duplo ao ver que na verdade recebeu a habilidade de ataque pelas costas. Essa habilidade Overpower é a razão pela qual muitos lutadores à distância evitam enfrentar assassinos mano a mano. Não importa o quanto tentem manter distância, essa habilidade permite que o assassino diminua a distância num piscar de olhos. Kaiser começa a sorrir feito louco ao perceber que conseguiu a habilidade mesmo não sendo um assassino. Se conseguir mais algumas habilidades Overpower assim, ele se tornará completamente imparável. Nesse momento, um fingido espertinho passa, se gabando muito para sua namorada, que é um jogador profissional. Quando os dois percebem o olhar maluco no rosto do nosso garoto, o casal surta e faz uma volta completa de 180 graus. Finalmente saindo do mundo da fantasia, Kaiser decide vestir o equipamento que conseguiu. Todo equipado com um novo estilo, ele decide que é hora de ir para o continente principal. Quando o portal aparece, ele lembra que nem se despediu da equipe com quem estava. Embora estivesse começando a se sentir em casa com eles, ele decide que isso deve ser o destino e finalmente atravessa. Entrando no modo lore, todos os jogadores que conseguiram sair de Arte ficam felizes em pisar no continente principal. Diferente daquele lugar inicial, que é dividido em servidores baseados em países, pessoas do mundo todo podem se encontrar aqui. O primeiro ponto de partida na jornada é a cidade de Haven. Quando nosso garoto entra na cidade, um par de cavaleiros passa pelo portão arrastando um criminoso com eles. O sistema o informa que novos lugares e tarefas foram liberados, mas sua proteção para iniciantes acabou. Vendo as mensagens de boas-vindas, Kaiser percebe que o jogo é de primeira categoria por um motivo. Um NPC amigável chamado Fatsu aparece e oferece a ele uma cerveja grátis por conta da casa. Outros também aparecem, oferecendo coisas grátis, o que o faz se perder em pensamentos. Ele então consegue se recompor, dizendo a si mesmo que pode fazer tudo isso mais tarde. Alongando os braços, ele pensa para onde deveria ir caçar agora. Algum tempo depois, ele está ocupado abatendo monstros fora da cidade. O conjunto de guerreiro lhe dá dano extra contra goblins, além de buffs de poder quebrados. Usando sua habilidade de golpe rápido, ele passa correndo pelos monstros, transformando-os em carne moída. Além disso, a cada monstro que derrota, sua espada grande fica mais poderosa. A arma já era super poderosa no começo, mas o fato de continuar ficando mais forte o deixa super animado. Vendo sua tela de habilidades, ele percebe que o próximo nível também não está longe. Nesse momento, sua habilidade Olho da Verdade é ativada, e ele percebe uma pessoa escondida entre os arbustos. O bandido escondido começa a babar ao ver o conjunto de guerreiro e pensa que ganhou na loteria. Incapaz de esperar mais, ele avança com sua faca, mas Kaiser bloqueia o ataque facilmente. O disfarce finalmente desaparece e nosso garoto o encara com uma aura ameaçadora. O homem pula para trás com medo e grita para seus capangas atacarem logo. Um arqueiro de repente atira flechas em Kaiser, mas elas são desviadas como bolas de papel. Outro cara com um machado investe contra ele, só para ter seu ataque parreado como um plebeu patético. Nosso garoto então corta o corpo do bandido, enquanto os outros dois percebem que mexeram com a pessoa errada. O assassino covarde foge instantaneamente, mas não chega longe, pois Kaiser aparece na frente dele, perguntando se o bebê perdeu os pais. Kaiser se lembra de como esses assassinos de jogadores também existiam no jogo anterior. Na maioria das vezes, todos os jogos os tinham. Até o rei dos jogos, no Sword Art Online, também tinha esses covardes inferiores que roubavam dos outros ou faziam isso só pelo prazer de assassiná-los. Esse jogo GO, esse também os tem, e nosso gamer profissional os conhece pelo nome de Caçadores de Noobs, em vez de Assassinos de Jogadores, PK. A história volta para o jogo onde nosso herói está em frente ao frango que quase molhou as calças. O Noob PK fica confuso sobre como um espadachim aparentemente comum usou um golpe pelas costas que deveria ser de um assassino. Mas antes que ele pudesse desvendar o mistério por trás disso, o garoto assassino é morto. Kaiser também mata seus camaradas que têm nomes bobos como Não é sua mãe. Em vez de considerar Kaiser um criminoso e puni-lo, a IA do jogo entende que o que ele fez foi em legítima defesa. No entanto, depois de lidar com esses assassinos noobs, nosso herói se lembra dos amigos gentis que fez em Arda. Ele então guarda seus itens para evitar chamar mais atenção de outros assassinos de jogadores e segue para completar outras missões. Em pouco tempo, o cara consegue completar várias missões e sobe para o nível 17, desbloqueando o portão oeste para ele. Kaiser, sendo Kaiser, passa imediatamente pelo portão e entra na floresta a oeste de Haven. No caminho, ele é até avisado pelos NPCs sobre o quão perigoso é esse terreno de caça e que deve tentar fugir se estiver perto dele. Nosso herói percebe que a atmosfera sufocante vem da floresta densa e dos insetos gigantes que voam por ali, junto com goblins que conspiram e planejam emboscadas.
Pelo que aprendeu, esse lugar é absurdamente difícil de enfrentar, e os jogadores criaram uma regra de que qualquer um que entre deve pelo menos vir com um grupo de 3. Por isso, a área em frente ao Portão Oeste está lotada de pessoas procurando companheiros para completar seu time e terem chance de sobreviver nesse lugar assustador. Enquanto alguns estão procurando por atacantes e tanques, outros estão caçando curandeiros. Curandeiros, no entanto, são uma classe que a maioria das pessoas acha melhor evitar, considerando o quão entediante e dolorosamente difícil é evoluí-los. Quando o Kaiser está jogando sozinho, as pessoas zombam dele por ser um perdedor falido que não conseguiu ninguém para formar grupo, enquanto nosso herói simplesmente suspira em excitação silenciosa. Ali, na densa floresta, ele avança sem esforço, cortando goblins que são pegos de surpresa por ataques inesperados. Um goblin acha que é seu dia de sorte e pula, mas erra completamente e é esmagado no local. Outro goblin arqueiro mira no pobre garoto, mas Kaiser é mais esperto e joga sua grande espada, cortando a parte superior do corpo do goblin. Quando ele perde sua espada e, portanto, os efeitos dela, os goblins pensam que finalmente tem uma chance. O garoto lendário, porém, tem apoio, pois rapidamente equipa um machado e usa ataques pelas costas para derrubá-los com golpes para baixo. Ele derruba rapidamente os goblins um por um e até eleva sua maestria em machado em um nível. Depois de completar a missão dos goblins, ele sente algo se aproximando por trás e encontra uma enorme centopeia se movendo para saciar sua fome. Os pássaros voam das árvores devido à comoção repentina. Kaiser salta no ar com a primeira centopeia logo atrás dele. Ele solta um grito feroz de guerra e gira o corpo inteiro para desferir um golpe massivo. A centopeia sofre danos pesados e é lançada para longe, mas no momento seguinte ela salta de volta para ele, claramente determinada a se vingar. Nosso herói reage instantaneamente e consegue bloquear o ataque. Ao mesmo tempo, ele manifesta um machado de batalha na mão esquerda enquanto observa como a criatura parece feia de perto. Um golpe pesado do machado corta as mandíbulas da centopeia, e 2 golpes de sua espada são suficientes para finalmente garantir a vitória sobre o monstro. Kaiser sobe de nível e sua tela de status mostra que ele avançou 2 níveis. Ele murmura para si mesmo que subir de nível não é brincadeira, mas até agora está indo muito bem para ele. Tendo concluído a maioria das missões disponíveis, sua atenção se volta para uma missão normal entre as missões da Westgate. Ela o instrui a encontrar e recuperar o pingente perdido de uma garota, então ele se prepara, já que sabe onde ele está. No caminho, ele encontra outros aventureiros, todos em fila esperando sua vez. Kaiser reconhece imediatamente uma árvore como o lugar onde o pingente deve aparecer. Enquanto isso, ao fundo, as pessoas resmungam sobre o quão longa está a fila e quanto tempo terão que esperar. Entre os sussurros, ele ouve uma conversa sobre a ordem de execução dos Griffers. Os homens argumentam que o assassino provavelmente merecia isso por agir de forma imprudente, e um deles até menciona que o cara se chama Kaiser. Vários alarmes disparam na cabeça do nosso herói ao perceber que algo está errado. Os homens continuam falando, dizendo que nosso herói aparentemente usou golpes pelas costas, o que não faz muito sentido para eles. Ele pensa que ninguém deveria acreditar em uma teoria tão mirabolante, mas a conversa é suficiente para alertá-lo a manter um perfil discreto por um tempo. Ele entende que um espadachim usando habilidades de assassino é algo nunca visto, e ter 6 traços é ainda mais raro. As guildas jamais ficariam quietas e tentariam recrutá-lo no momento em que descobrissem sobre ele. Mesmo assim, existem os psicopatas que preferem matar um talento tão raro, especialmente se forem membros de guildas de elite de Damrock. A única regra deles parece ser adquirir ou destruir o que de outra forma é inatingível. Ele pega o pingente do seu lugar na árvore e lembra a si mesmo que ainda é cedo para qualquer movimento precipitado. Perto do Portão Oeste, Camila sorri radiante ao receber seu pingente e agradece nosso herói por fazer-lhe esse favor. Kaiser recebe uma moeda de ouro, alguns pontos de XP e um presente de Camila. Ao mesmo tempo, ele sobe para o nível 20 e ganha um ticket de sorteio de habilidades como recompensa. Camila menciona que o pingente é seu item mais precioso, mas está disposta a dá-lo a Kaiser como recompensa. Nosso herói lhe agradece e diz para ela não perder de novo. Camila agradece novamente, e enquanto sorri, a habilidade máxima de afinidade do nosso herói é ativada, fazendo a afinidade de Camila subir drasticamente. O pico repentino surpreende até Kaiser enquanto ele se afasta, e ele racionaliza que deve ter subido tanto porque ela é uma jovem garota. Sem perder o ritmo, ele imediatamente pensa em encarar a próxima missão. Ela exige que ele subjugue a masmorra fora do Portão Oeste. E como a recompensa é um bilhete para sorteio, ele absolutamente não pode perder a oportunidade. Ao mesmo tempo, ele lembra que há 2 masmorras fora do Portão Oeste. Uma abriga os chefes goblins, e a outra é um formigueiro. Considerando suas estatísticas de guerreiro, ele decide atacar os goblins. Mas mesmo assim, ambas as masmorras exigem um grupo para iniciar a missão. Nosso herói sabe que não pode revelar suas verdadeiras habilidades ainda, então ele se aproxima da masmorra de uma forma discreta. Todos os aventureiros correm desesperadamente procurando por um mago nível 20 para todo lado. Enquanto isso, coletores de itens e reparadores de armas adicionam seus próprios gritos ao caos, tornando toda a área tão movimentada quanto um mercado lotado. Nosso herói se surpreende ao ver jogadores do tipo produção reunidos na masmorra, notando que ladrões e otimistas sem cabeça são os primeiros a serem rejeitados. Ao mesmo tempo, as pessoas cercam os magos como formigas, implorando para que se juntem aos seus grupos. Nosso herói lembra que a hierarquia no jogo é ditada pelas habilidades que cada personagem tem contra os chefes das masmorras, o que torna os magos praticamente deuses nesta masmorra. Ele também percebe que os espadachins são essencialmente inúteis aqui, mas justo então alguém chama por ele por trás.
Ele se vira para ver um jogador convidando-o a se juntar ao grupo deles se ele ainda estiver sozinho. Kaiser verifica se eles sabem que ele é apenas um mero espadachim, e eles admitem que sabem muito bem. Eles explicam que estão simplesmente invadindo a masmorra para uma missão e só precisam de mais um membro aleatório com eles. Nosso herói fica desconfiado, mas decide entrar na brincadeira. Ele aceita e o jogador envia um convite para ele através da tela do sistema. Só de olhar para as estatísticas deles, fica claro para ele que essas pessoas sabem exatamente quem ele é. Voltando alguns minutos atrás, eles o viram se destacando como um dedo machucado na multidão, provavelmente graças ao conjunto de armadura vermelha chamativo de guerreiro. Normalmente, iniciantes não andam equipados assim, o que deu ao Bastard Sword uma ideia sinistra condizente com seu nome de usuário. O grupo mergulha direto na caverna de alta dificuldade do chefe Goblin, confiando em alguns tochas para mal iluminar os túneis escuros. A investida começa quando derrubam o primeiro batedor Goblin vermelho sem muito esforço. Uma notificação do sistema aparece, informando que o chefe agora está ciente da presença deles. O líder do grupo e o tanque agem com pose, exibindo seus altos níveis. Nosso garoto realmente se impressiona com o trabalho em equipe limpo e a alta produção de dano deles. Logo depois, o chefe Goblin envia reforços para lidar com os convidados não convidados. Do nada, dezenas de olhos vermelhos brilhantes se abrem na escuridão e as paredes tremem conforme uma estampida se aproxima deles. De repente, agindo generosos, a equipe pergunta a Kaiser se ele quer enfrentar a onda sozinho. Eles prometem intervir se algo der errado. A maga intervém, dizendo que é a chance perfeita para testar a sinergia deles. Ela jura que vai definitivamente protegê-los se eles estiverem apuros. Kaiser vê bandeiras vermelhas em toda parte, mas não é um covarde que recua. Ele investe direto na horda de goblins com um corte limpo de investida, cortando os caipiras como se estivesse cortando bonecos de prática. A suspeita do líder é confirmada. Os instintos de combate experientes de Kaiser gritam veterano, o que significa que ele é o cara que eles vêm caçando. O líder malandro manda seu tanque avaliar as habilidades do novato, ao que o homem responde calmamente que ele definitivamente não é de segunda categoria. É óbvio que Kaiser tem instintos aguçados de esquiva e mira pontos vitais bem rápido para um usuário de espada grande. Mesmo assim, o cara diz que tem algo nele que não bate. Ele acrescenta que o novato ainda não está no nível em que um profissional experiente como Assassin Boy 69 deveria ter perdido. Kaiser é rápido para alguém do seu nível. Claro, mas assassinos são uma raça totalmente diferente. Com furtividade e veneno em seu arsenal, é uma das classes PVP mais quebradas, até vencendo lutas de 3 contra 1 sem suar. Cansada de tanta análise, a garota maga diz para eles relaxarem logo. O objetivo final deles é jogá-lo em uma vala, então os detalhes mal importam. Ao ouvir isso, o líder dá sinal verde para Tank começar o plano silenciosamente. Os três se aproximam lentamente por trás, fingindo que estão apenas vindo para dar apoio. Enquanto isso, o Kaiser permanece totalmente atento a tudo ao seu redor, mesmo enquanto corta goblins como lenha. Seus companheiros o enchem de elogios, afirmando que confiam que ele poderia zerar toda a masmorra sozinho com aquela habilidade com a espada. Nosso garoto lhes dá um largo sorriso e responde casualmente que eles também não são nada mal. O Tank continua a bajulá-lo, dizendo ao líder que encontraram um jogador hardcore digno de respeito. Ainda assim, Kaiser não é do tipo que se embriaga com elogios baratos. Em sua mente, havia apenas duas razões para eles tê-lo jogado em um enxame de monstros assim. Eles poderiam estar usando-o como isca, planejando pegar seu loot depois que ele morresse. Mas até agora parece que eles não estão prontos para puxar o gatilho. O líder sugere que deveriam continuar avançando, não por bondade, mas porque ele está esperando um momento perfeito em que nosso herói será mais fácil de eliminar. O grupo elimina onda após onda de monstros, mas a garota maga de alguma forma continua errando os tiros contra ele. O líder reclama da péssima mira dela, e ela descaradamente culpa os goblins por estarem no caminho do seu fogo. Os três idiotas já estão sem fôlego, achando que Kaiser está loucamente sortudo. Enquanto isso, ele está genuinamente chocado com a péssima mira dela, considerando que ele praticamente lhe oferece aberturas limpas. Agora eles chegaram na sala do chefe, significando que esta é a última oportunidade deles. O portão maciço range e se abre lentamente, e uma aura pesada escapa. 2 soldados goblins de elite avançam como a segurança pessoal do chefe, prontos para esmagar os intrusos. O líder ordena que Kaiser lide com eles enquanto cuidam de algo importante. Para surpresa deles, ele desaparece subitamente, e os soldados de elite começam a marchar em direção ao grupo. O tanque grita que o ratinho escorregadio deve ter descoberto todo o plano deles. Apontando para frente, a garota maga grita para o tanque burro se concentrar nos inimigos em vez de entrar em pânico. Ao ouvir isso, os caras seguram desesperadamente os goblins e gritam para ela incinerá-los antes que sejam esmagados. A garota começa a conjurar uma bola de fogo, mas para abruptamente quando uma enorme rocha voa direto para o seu rosto. Ela mal desvia para o lado. A garotinha congela ao ver a unidade absoluta que a lançou. O chefe Goblin diabético com queixo duplo, rivalizando com Donald Trump, sai com um rugido que sacode a sala. O tanque volta-se para ela, perguntando quanto tempo ela pretende ficar ali sonhando acordada. Mas a maga parece pálida, como se tivesse visto o anjo da morte. Kaiser se revela novamente, perguntando educadamente aos amigos se eles por acaso são bons amigos do Assassin Boy. Confusa e encurralada, ela fala a verdade, mas argumenta com ele para ao menos ajudar a limpar a masmorra antes de resolverem qualquer problema pessoal. Afinal, zerar uma masmorra assim é quase impossível sem um grupo completo. Kaiser concorda e admite que, logicamente falando, ela está absolutamente certa. Ela solta um pequeno suspiro de alívio, pensando que ele recobrou o juízo.
Isso até que uma lâmina de 60 centímetros se enterra em seu peito onde antes estava seu coração. Com essa declaração, Kaiser deixa claro que não tem nenhum interesse na opção lógica. Enquanto os outros dois ainda estão ocupados lutando com os soldados goblins de elite, Kaiser casualmente recebe uma notificação de recompensa por eliminar um malfeitor. Ele fica satisfeito ao ver que sua estratégia funcionou perfeitamente. No momento em que os soldados de elite apareceram, ele usou um golpe pelas costas em um cadáver próximo. A habilidade de assassino permitiu que ele desaparecesse à vista de todos sem que ninguém percebesse. Depois disso, ele simplesmente se escondeu e esperou o trio se distrair na batalha. O líder o encara incrédulo, questionando se ele perdeu completamente a cabeça. Com certeza ele não planeja seriamente arrastar todos pra baixo com ele. Kaiser lhe diz calmamente para adivinhar seu lema pessoal, irritando o cara que não está no clima para adivinhações. Então ele puxou uma adaga que pegou recentemente e a soletra claramente. Ele não trabalha com parasitas que atacam pelas costas. O queixo do líder cai quando ele reconhece a adaga. Ela pertencia ao assassino garoto 6 e 9, mas agora está nas mãos de Kaiser. Nosso garoto sorri amplamente, divertido ao ver que o cara reconhece bem o equipamento do amigo dele. Mais do que chocado, porém, o líder está confuso porque um espadachim está usando uma adaga. Uma adaga na mão de um usuário de espada grande é tão útil quanto um macaco com uma chave de fenda. Então o líder exige saber como Kaiser planeja fazer a masmorra sozinho, depois de eliminar as únicas 2 pessoas que poderiam ajudá-lo. A resistência do chefe Goblin a dano físico é absurdamente alta. Não há como ele derrubar isso com aquela adaga minúscula, não importa quanto tempo balance. Kaiser, no entanto, simplesmente dá de ombros e diz que sua estratégia é na verdade muito simples. Efeitos de status como sangramento não contam como dano físico, e esse é seu bilhete dourado para uma vitória fácil. O líder começa a gritar com ele, dizendo que não há como um sangramento sozinho derrotar um chefe de alto nível. Sorrindo como quem sabe algo que eles não sabem, Kaiser explica calmamente que não está usando algum efeito barato de sangramento. No segundo seguinte, o líder o vê desaparecer para reaparecer alguns metros à frente. Antes que ele consiga processar o que aconteceu, sua saúde despenca. A diferença de estatísticas entre ele e Kaiser é esmagadoramente grande. Quanto maior a diferença de estatísticas, mais forte o sangramento se torna. Tanto o soldado de elite quanto o líder do grupo começam a tossir quantidades alarmantes de sangue. Engasgando e furioso, o líder xinga o design estúpido do jogo que o pune simplesmente por ter estatísticas mais altas. Também não é como se a diferença de níveis fosse tão grande assim, eles estão apenas a 4 níveis de distância. Para o sangramento atingir tão forte, deve haver outro fator oculto. Kaiser observa o resultado da habilidade que usou com satisfação silenciosa. No papel, era apenas uma habilidade de gacha de nível 20 comum. O que ele não esperava, no entanto, era a condição rara anexada a ela, que permite que o efeito se acumule. Acumular efeitos de status não é exatamente comum na maioria dos jogos, mas Kaiser tem a combinação perfeita de habilidades e armas para multiplicar o dano do sangramento. Totalmente incapaz de entender, o líder do grupo acusa Hax. Com seu último suspiro, ele chama Kaiser de bastardo sujo trapaceiro. Bem irônico vindo de um assassino de jogadores discretamente chamado de espada bastarda. Vendo seu líder desabar, o tanque grita o nome do amigo em puro pânico. Sua expressão diz tudo. Ele finalmente entende que escolheu brigar com o tolo errado e agora está até o joelho na merda. O plano deveria ser infalível. Em vez disso, seus companheiros de equipe são os que estão deitados frios no chão da masmorra. Ele percebe tarde demais que eles nunca foram os caçadores. Kaiser os liderava desde o começo, puxando suas cordas como marionetes. Quando o tanque percebe que precisa correr, já é tarde demais. Os lutadores fortemente armadurados caem como sacos de batatas após um único corte limpo de sua adaga. Ele cambaleia até os joelhos apesar da perda de sangue, mas mal sobrevive mais alguns segundos antes de bater as botas. Com isso, nosso garoto elimina os jogadores conspiradores junto com os soldados goblins de elite. O chefe Goblin, que estava calmamente observando a margem o tempo todo, de repente lembra que também faz parte da luta. Vendo seus guardas mais leais desabarem, o chefe solta um rugido furioso. Kaiser exala uma vez, lembrando que ainda tem que lidar com o gordo enfurecido. Já que está aqui, decide que pode aproveitar um pouco. O chefe pula de cima tentando esmagá-lo com o peso de 100 caminhões cibernéticos. Ainda não ativou sua resistência física, então um joelho limpo no rosto faz a ameaça superdimensionada cambalear para trás. Machucado e envergonhado, ativa a defesa egoísta e reduz todo o dano físico recebido a quase nada. Sem hesitar, Kaiser usa sua habilidade de ladrão novamente e corta o chefe por vários ângulos. Como antes, sangue jorra do chefe Goblin como um buraco em uma bexiga d'água. A criatura gira com um olhar furioso, irritada depois de ver metade da sua vida desaparecer em um único ataque. Seus olhos encontram os de Kaiser, que tem o olhar assassino de um açougueiro escolhendo qual animal vai para o churrasco a seguir. A fúria do chefe desaparece instantaneamente. Com um guincho desesperado, ele se vira e foge. Pela primeira vez na história, o chefe foge da própria luta. Nosso garoto fecha a distância usando o ataque pelas costas enquanto o Goblin olha pra trás achando que escapou. Mas quando ele balança o queixo duplo do Goblin pra frente, encontra o carrasco a poucos centímetros do pescoço suculento, pronto pra fazer costeletas de porco. O chefe Goblin grita de terror enquanto embarca em um trem expresso para o inferno. O sistema informa sua vitória e que também subiu de nível. Ele ainda ganha o cinturão suado e desagradável do chefe, mas fica feliz já que estava procurando um mesmo. Nosso herói pensa que poderia ter conquistado uma posição ranqueada aqui também. Porém, não havia limite de tempo, então ele deixa o assunto de lado. Isso o preocupa um pouco, mas ele então foca em todas as recompensas suculentas aqui. Pegando o escudo, percebe que os bandidos gastaram uma fortuna em seus equipamentos. Até a espada do líder era coisa de primeira linha.
Embora o cara tenha feito jus ao nome, agora não pode mais ferir ninguém. Quando pega um colar para inspecionar, sua habilidade Olho da Verdade ativa e percebe algo à distância. A princípio, ele se pergunta se é alguém usando furtividade, mas a luz parece forte demais para isso. Quando caminha em direção a ela, o sistema avisa que ele descobriu uma masmorra oculta. Isso o pega completamente de surpresa. Voltando ao modo lore, as masmorras são divididas em níveis, e entre elas, as mais lendárias e raras são conhecidas como masmorras ocultas. Até jogadores com classes de explorador quase ficam carecas tentando encontrá-las. As entradas estão colocadas em locais absurdos, e além disso, há algumas condições especiais bem estranhas para entrar nelas. Voltando ao nosso garoto, ele fica chocado com quão insanas são as condições para essa masmorra. Em uma masmorra que normalmente requer um grupo para ser completada, ele tem que descobri-la estando sozinho. Mas então ele diz a si mesmo que não valeria a pena de outra forma. Quando ele vê que as recompensas para essa masmorra oculta são de nível herói, ele fica empolgado que vai completá-la custe o que custar. Um dos veteranos deste jogo, Frid, disse que entrar em uma masmorra oculta é como descansar a cabeça dentro da boca de um predador. Muitos jogadores concordam com a ideia de que no momento em que você baixa a guarda perto de uma besta, ela fecha suas mandíbulas e esmaga sua cabeça. A masmorra oculta é como um predador camuflado esperando que sua presa entre em sua boca aberta. Voltando ao nosso garoto, Kaiser entra na masmorra apenas para ser atingido por um debuff que lhe dá visão em túnel. No entanto, seu traço de herói então se ativa, dissipando a maldição e restaurando sua visão 20/20. A recepção rude só o deixa ainda mais empolgado. Um Goblin com capuz então fala, chamando-o de corajoso por entrar em sua toca sem medo algum. Ficando cara a cara, Kaiser vê todos os Goblins mortos-vivos e aranhas nojentas e imediatamente fica assustado. Vendo sua reação, o Goblin Xamã fica mais confiante e começa a rir como um maníaco. No entanto, nosso garoto fica chocado ao perceber que ele é um chefe nomeado. Embora esta seja uma masmorra de alto nível, um chefe nomeado ainda está muito acima. Ele então relembra as recompensas que recebeu por derrotar o dragão e começa a babar pelo que vai conseguir desta vez. O Goblin então começa a monologar, perguntando como diabos o humano descobriu este lugar. Ele pode perceber que Kaiser não é um explorador, e até nota que ele tem múltiplas auras diferentes misturadas nele. Isso surpreende agradavelmente nosso herói, pois o Goblin é mais inteligente do que parece. O Xamã então fica sério e declara que Kaiser não sairá vivo deste lugar. Com isso, ele libera seu exército de mortos-vivos, mas nosso garoto apenas fica parado e responde que vai dar uma lição no monstro. Ativando sua habilidade de ataque pelas costas, ele avisa o Xamã que um lutador à distância deve sempre estar alerta ao enfrentar um lutador corpo a corpo. Ele então se teletransporta atrás do Xamã, mas o monstro está preparado e simplesmente arremessa um de seus soldados mortos-vivos nele, fazendo-o explodir. No entanto, o sorriso no rosto do Xamã desaparece instantaneamente quando nosso garoto faz um movimento tipo Itachi e aparece atrás dele novamente. Vendo a faca em suas mãos, o Xamã percebe que foi cortado. Kaiser provoca-o, lembrando o Goblin que ele já tinha avisado para ficar alerta. O Necromante Goblin então fica sério enquanto levita mais de seus soldados e os envia voando em direção ao nosso garoto. Enquanto isso, nosso herói desvia facilmente dos projéteis do monstro, pois consegue facilmente perceber a direção do ataque e o que o lixo está planejando. Naquele momento, Kaiser é lançado contra uma parede. O Xamã começa a celebrar, declarando que este é o fim, e faz mais de seus soldados mortos-vivos explodirem. O Xamã Negro estala a língua, visivelmente desapontado por não ter tido a chance de capturar um sujeito de teste tão interessante inteiro. Jihad o culpa por ser imprudente e arrogante. Essa postura arrogante desaparece rapidamente quando o homem que ele presumiu estar morto de repente envolve um braço ao seu redor por trás. Ele não para por aí. Ele se inclina e lembra ao Xamã que ele não pode usar mais habilidades. Decidindo aproveitar um pouco, ele guarda a adaga e começa a bater em Jihad com as mãos nuas em vez de acabar com ele. Um soco forte envia o Xamã Magricela voando, suas costas batendo fortemente na parede. A criatura geme, provavelmente nunca tendo enfrentado esse tipo de intimidação antes. De pé sobre ela, com um olhar firme e inflexível, Kaiser deixa claro quem é o verdadeiro chefe neste lugar. Jihad se agarra ao pouco orgulho que lhe resta, murmurando que um dia se vingará por essa humilhação. Kaiser responde com um gancho limpo no fígado, derrubando aquele orgulho de uma vez. Ele continua com uma breve rajada de socos até que o Xamã fique ofegante e realmente peça um tempo. A criatura feia então tem a audácia de dar uma lição, alegando que uma violência que quebra ossos assim deveria ser ilegal, então o que ele está fazendo é profundamente errado. Kaiser apenas o encara, tentando processar que tipo de roteiro esse chefe foi programado para seguir. Esse covarde não corresponde à imagem de um chefe de masmorra especial de grau heróico que ele esperava. Além daquela explosão de cadáver anterior que poderia matar exploradores de topo instantaneamente, o Xamã Goblin Negro parece decepcionante. Enquanto Kaiser fica perdido em pensamentos por um momento, o Xamã ajusta silenciosamente seus ossos quebrados. Então ele se afasta para trás, criando distância e deixando-o piscando surpreso. A confiança de Jihad retorna rapidamente, alegando que a retirada foi um movimento calculado para baixar a guarda dele. Um sorriso sombrio se espalha pelo seu rosto enquanto uma névoa negra, nascida da característica especial do Xamã, começa a engolir a área ao redor deles. Kaiser recebe um aviso do sistema de que a característica aumenta temporariamente a classificação do chefe. Ele não está muito preocupado.
Em sua mente, um perdedor de grau heróico que sobe de nível ainda é um perdedor. Dito isso, ele não pretende ficar parado e deixar uma transformação se completar, especialmente quando monstros heróicos plus geralmente exigem equipes completas para serem derrotados. Então ele avança em velocidade máxima, visando acabar com isso antes que escale ainda mais. Antes da luta, ele investiu todos os pontos de atributo restantes em força, ultrapassando 100. Além disso, o conjunto guerreiro concede dano bônus contra monstros do tipo Goblin, mais um impulso extra contra chefes. Jade Black pode ser resistente, mas dano bruto assim não se importa com durabilidade. Ele abaixa a grande espada em um único golpe decisivo e a lâmina corta o Xamã Goblin ao meio. Assim mesmo, a masmorra secreta é limpa e registrada no tomo do aventureiro. Como o primeiro explorador a conquistá-la, ele recebe recompensas de grau heróico. Finalmente, um saque decente como a túnica do Xamã e um orbe contendo sua alma. Então ele nota um item estranho rotulado como rastro de um clã esquecido, sem grau atribuído. Mesmo a descrição é vaga, lembrando-lhe os itens dropados não identificados como os de Damrock. Deixando isso de lado, ele segue para a recompensa final. À primeira vista, ele supõe que o cartão de monstro não identificado oferece um aumento de atributo ou algum encantamento. Mas ao clicar, revela um cartão guardião de grau heróico que invoca o próprio Xamã Goblin para proteger o usuário. A empolgação de Kaiser morre instantaneamente. Ele não está animado em ter um Goblin feio o seguindo. Ele imaginava algo mais legal, como os guardiões dragão ou tigre que seus ex-companheiros exibiam. Ainda assim, decide testar em vez de julgar rápido demais. Em vez de Red Black, o Xamã Negro, o que aparece era a edição colecionador de Pokémon de Red Black. A pequena versão de pelúcia pisca confusa, olhando para o mesmo humano que outrora tentou matar, exceto que agora Kaiser domina sobre ele. Kaiser leva a mão ao rosto diante do mini palhaço que supostamente é seu guardião. O mínimo que os desenvolvedores poderiam ter feito era fazê-lo parecer intimidador. Baby Black cai no chão em desespero visível, ofendido pela simples ideia de servir um humano sujo. Suas características listadas não são muito promissoras também, com intimidar os fracos e oportunista no topo. O guardião começa com uma lealdade muito baixa, o que faz com que o irritante Gremlin pareça mais uma punição do que uma recompensa. Para piorar, o sistema ainda o alerta que o pequeno traidor não hesitará em apunhalá-lo pelas costas se aparecer a oportunidade. Um olhar para o rosto convencido de Jahad diz a Kaiser que ele definitivamente não pode deixar essa coisa vaguear sem supervisão. Nosso garoto lentamente se aproxima do guardião em miniatura. Vendo o humano imponente se aproximar com clara intenção, o pequeno danado pergunta o que um humano imundo planeja fazer com alguém de sua grandeza. Kaiser apenas pisca. A audácia desse Pokémon feio chamar seu mestre de imundo é quase impressionante. Jahad rapidamente fica em silêncio, percebendo que pode ter ultrapassado um limite, decidindo que o xamã sem cérebro precisa de correção imediata. Kaiser o apresenta ao verdadeiro significado da palavra mestre através de uma sessão de treinamento muito prática. Logo, os sons nítidos da educação intensiva ecoam pela caverna, e os pontos de lealdade de Jahad começam a subir lentamente, uma lição dolorosa de cada vez. Depois daquela longa sessão de jogo, nosso protagonista finalmente sai rastejando de sua caverna. Ele olha pela janela, surpreso que o sol já está se pondo e que está morrendo de fome. Como qualquer gamer dedicado, ele desce para perguntar à mãe se sobrou algo para ele. Em vez disso, encontra sua irmã descansando no sofá, casualmente comendo o último saco de salgadinhos. Ele sente vontade de chamá-la de fracassada, mas como um companheiro sem vida social, escolhe a paz. Caindo no sofá ao lado dela, pergunta o que está assistindo. Ele quase engasga quando ela diz que também joga Gauss. Aparentemente, está tão na moda que todo mundo joga agora, e ela já está no nível 71. Do-Hyun tem um curto-circuito cerebral com essa revelação, porque isso significa que ela deve ter jogado por séculos, exceto que não. Ela alcançou esse nível em 6 meses porque algum amigo a carregou o tempo todo. Curioso, ele pergunta se realmente leva tanto tempo para chegar ao nível 70 sozinho. Impiedosa como sempre, ela responde que o progresso desacelera quando você ocasionalmente toca a grama, em vez de viver em um pod de jogos 10 horas por dia. O irmão não consegue decidir se deve levar isso como um insulto ou um elogio. Nesse momento, a live muda para um segmento de notícias sobre a Guilda dos Heróis. Sua irmã diz animada que é a guilda número 1 entre jogadores da idade dela, rivalizando até com Miles All em popularidade. Isso não faz nenhum sentido pra ele, já que a guilda nem sequer aparece no top 10 dos rankings. A mestra de guilda nota 10 aparece na tela. Ela esclarece que a fama da guilda dos heróis não tem nada a ver com conquistas. Os caras são apenas muito bonitos. Enquanto ela praticamente baba pela líder de guilda Verza, chamando-a de a guilda definitiva para garotas, Do-Hyun estreita os olhos para a tela. Além da estética básica de K-pop, e-boy e do cara, ele não vê o motivo do hype. Sua irmã insiste que o homem é bonito e legal. Duas palavras que nenhuma garota jamais diria para seu irmão. Irritado, Do-Hyun pensa que isso é um comentário ousado vindo de uma mediana 6, cujo maior talento é ficar sentado no sofá a noite toda. Ela acrescenta que o canal da guilda dela no YouTube está bombando por causa da aura diversa. Do-Hyun a encara confuso, então ela esclarece que quase toda a guilda faz transmissões no YouTube para conseguir visualizações. As grandes conseguem regularmente milhões. Isso o deixa completamente impressionado, porque isso significa que eles provavelmente estão ganhando uma grana séria. Ela confirma casualmente que o cara provavelmente ganha 1 bilhão por mês só com o YouTube. Ao ouvir isso, o cérebro de Do-Hyun fica completamente entorpecido enquanto ele calcula quantos baldes do KFC poderia comprar com esse dinheiro. Sentindo-se completamente derrotado pelo garoto bonito, ele desaba de volta em seu quarto e faz login novamente para escapar da realidade.
Desta vez, ele decide gravar sua jogabilidade, esperando conseguir alguns clipes incríveis para si mesmo. Jahad também acorda dizendo alegremente bom dia ao seu mestre. O olhar severo de Do-Hyun lembra ao pequeno Goblin as lições que ele esqueceu e para usar os honoríficos apropriados ao se dirigir a ele. Jahad começa a suar, mas Do-Hyun decide dar um desconto ao xamã. Ele joga o manto para ele para que tenha algo para vestir, já que não pode vesti-lo sozinho no momento. Em vez de mostrar gratidão, o pequeno diabinho perde a lealdade e começa a tramar um plano para apunhalá-lo e ganhar a liberdade. No entanto, um pequeno lembrete da dor passada resolve isso rapidamente, e Jahad mostra a devida gratidão pela bondade de seu mestre. Então ele pergunta qual é o plano deles. Ele lhe diz que há muito a fazer. Eles se deslocam para outra área do covil, onde ele massacra brutalmente todos os goblins. Jahad não consegue deixar de sentir um pouco de pena deles. Depois de limpar tudo, ele ordena que ele experimente algo novo. Ele instrui o xamã a largar todo o saque que está carregando e tentar ressuscitar os goblins que acabou de matar. O xamã joga tudo de lado e lança um feitiço que parece sério demais para o seu rosto bobo. Surpreendentemente funciona, e um Goblin vermelho surge do chão. Jahad repete isso mais 2 vezes e confirma que esse é o limite do seu exército em seu estado atual. Mesmo assim, a ideia de ter um exército de mortos-vivos desperta seu interesse porque torna o xamã muito mais útil do que esperava. Sem esperar permissão, o xamã começa a ordenar seus súditos ressuscitados, ignorando completamente seu mestre. Quando ele pergunta o que estão fazendo, Jahad explica alegremente que não precisa carregar todo o saque com eles. O pequeno vilão, imediatamente empurrando o trabalho braçal assim que destravou os servos, irrita-o. Ele diz a Jahad que pretende cultivar monstros de elite quando atingir o nível 2. Jahad o surpreende, mencionando casualmente que já sabe onde todos os elites se reúnem. Aparentemente, eles são tão preguiçosos que basicamente acampam em um lugar a maior parte do tempo. Ao ouvir isso, nosso garoto sorri amplamente porque acabou de ter uma ideia realmente ótima. Depois de ouvir que os mobs elite são tão estúpidos a ponto de se agruparem em um só lugar, Kaiser criou um plano. Com a ajuda de Jahad, ele atravessou a floresta e encontrou o terreno de caça ideal. Eles se depararam com um acampamento de monstros que se pareciam com goblins, mas um pouco mais humanoides. Jahad confirmou com seu mestre se era isso que eles estavam procurando. Um sorriso enlouquecido surgiu no rosto de Kaiser ao lado do acampamento. Encontrar esse acampamento disparou a missão repentina, Prova dos Guerreiros. Completar a missão poderia lhe render 100 de ouro, alguma experiência de habilidade e um ticket de sorteio de habilidade intermediária. Se houver tickets de sorte envolvidos, você sabe que esse homem vai se esforçar ao máximo para consegui-los. Sem perder mais 1 segundo do limite de 48 horas, ele atacou o acampamento, alertando os mobs elite de sua presença. Não havia necessidade de ser sorrateiro. Ele simplesmente vai com tudo. Para crédito dos mobs elite, eles não vacilaram e imediatamente levantaram suas armas. Ele desviou do primeiro ataque com timing perfeito. Usando seu momentum angular, Kaiser atacou de cima. Com sua grande espada ainda embainhada, ele usou o joelho para desferir um golpe devastador no rosto feio do monstro. Ele quebrou muitos dentes e desfigurou o nariz do pobre inimigo. Sem olhar para trás, a atenção de Kaiser se voltou para o restante do acampamento. Dessa vez, ele invocou perfeitamente sua adaga saqueada de seu inventário. Com um único uso do golpe vital, ele rasgou os órgãos vitais de 3 monstros em rápida sucessão. Os ataques que não causaram dano fatal deixaram um desagradável estado de sangramento. Em poucos segundos, ele reduziu o acampamento de elite a apenas um monstro desesperado. Testando sua força acumulada contra a habilidade com a lâmina do monstro, Kaiser bloqueou com sua adaga. A fera ficou surpresa quando um golpe completo foi impedido por uma arma diminuta. Deixado totalmente aberto, ele deu um chute firme no estômago daquele monstro, tirando o ar dos pulmões do pobre coitado. Para finalizar sua emboscada repentina, ele alcançou sua arma principal. Ele brandiu a grande espada vermelha ao máximo e fez a besta soltar seu último grito de guerra. Kaiser cortou aquele pobre filho da mãe ao meio sem a menor resistência. Desde sua investida inicial até o golpe final, ele levou apenas alguns segundos dentro do acampamento com sangue para terminar o serviço. Jihad observava de uma distância segura, enquanto seu mestre insano derrubava um grupo de elite sem suar. Ele sentiu o quão temível esse homem poderia ser na Floresta Ocidental. Ele não pode ser chamado de humano. Seria muito mais apropriado chamar esse homem de demônio, o próprio diabo encarnado. Kaiser cravou sua lâmina no chão e estendeu seus sentidos para fora. Agora que os guerreiros estão fora de cena, a próxima ameaça deve aparecer a qualquer momento. Como esperado, o chefe de campo oculto, o grande guerreiro Goblin Kerhuk, surgiu correndo da floresta. Sua missão repentina encadeou automaticamente uma elevada, o julgamento do grande guerreiro. Kerhuk é um chefe de campo oculto nomeado, um grande guerreiro com aprimoramento corporal e habilidades de berserker. Um jogador normal teria feito xixi de medo desse inimigo, mas tudo o que Kaiser via era uma bolsa de saque ambulante. Ele pegou sua grande espada e avançou para encontrar o chefe de campo oculto no meio do caminho. Jihad tentou avisá-lo que enfrentar sozinho um chefe de campo desse calibre poderia ser demais, mas seu mestre não ouviu. O machado de guerra gelado de Kerhuk estava imbuído de um golpe implacável. No momento em que eles cruzassem as lâminas, sua grande espada se quebraria. Levando essa informação em consideração, Kaiser evitou o confronto direto com uma exibição assustadora de maestria com a espada. Kirk ficou atordoado e confuso porque não conseguiu finalizar a luta em um só golpe. Da mesma forma, Jihad ficou perplexo. Um instante antes do machado de guerra quebrar sua arma, Kaiser manipulou o ângulo de sua grande espada e evitou perder um equipamento precioso. Ele ergueu a cabeça e lançou um olhar provocador para o Goblin exagerado. Foi super eficaz.
Kerouac ergueu o machado acima da cabeça, ansioso para a segunda rodada. Em uma distância muito mais próxima, Kaiser anulou todo o ímpeto da arma gelada do Goblin. Eles continuaram a brigar sem usar nenhum movimento ou passo sofisticado. Eles simplesmente ficaram parados e trocando golpes. Jihad nunca tinha visto nada igual em seus 100 anos de existência. Kaiser não foi cortado em pedaços nem derrubado graças ao seu uso impecável do bloqueio. Ele estava dissolvendo facilmente qualquer ataque antes que pudessem causar dano, apenas com pura habilidade. Como você deve saber, aparar um ataque é uma jogada poderosa, porém arriscada. Se o tempo estiver um pouco fora do sincronismo, falhará. É uma das poucas habilidades defensivas que um espadachim pode utilizar. A maioria dos jogadores a usa para suprimir mobs normais previsíveis. Se as condições forem certas e o usuário for habilidoso o suficiente, um simples aparo pode neutralizar habilidades lendárias. Devido à sua baixa taxa de sucesso e complexidade de uso, quase nenhum espadachim a usa em combate real. Kaiser, por sorte, tirou essa habilidade de alto risco e alta recompensa em um sorteio de gacha de baixo nível. Assim que o tempo de recarga do golpe implacável terminou, Korok desferiu mais um de seus golpes que mudavam o jogo. Dessa vez, Kizer deixou o chefe de campo acertar apenas a terra e instantaneamente se teletransportou para trás do Goblin burro. Quando Koruk percebeu que ele vinha para seu flanco, Kizer já comemorava com um sorriso de satisfação. Jihad observava enquanto seu mestre derrubava facilmente um chefe que deveria ter exigido múltiplos jogadores para ser caçado com sucesso. Em um feito de destruição absoluta, um golpe em meia-lua decapitou o grande bruto. O chefe de campo escondido, o grande guerreiro Goblin Karuk, foi eliminado. Kaiser completou o teste do grande guerreiro, e a conquista foi registrada em seu diário de aventuras. Ele foi recompensado com 200 de ouro, uma grande quantidade de experiência e 2 bilhetes para sorteio de habilidades intermediárias. Kaiser não dava a mínima para as outras recompensas. Seus olhos foram imediatamente atraídos pelos bilhetes de gacha. Ele comemorou como um homem das cavernas que acabara de descobrir o fogo. Toda vez que via seu mestre fazendo aquela dança de homem das cavernas, Jihad não podia deixar de se sentir envergonhado. Quando esse homem está no meio de uma luta, age como um demônio que massacra tudo em seu caminho. Mas no momento em que é hora de sacar cartas, ele se transforma no idiota mais tolo do mundo. Como a vida de um viciado em apostas, ele imediatamente abriu os bilhetes e clicou no botão de usar em tempo recorde. A dopamina inundou sua mente enquanto uma infinidade de possíveis habilidades se desdobrava diante de seus olhos. A primeira carta lhe deu uma habilidade rara de artes marciais, o chute ascendente do dragão. A segunda tirou uma habilidade rara da classe Buffer, chamada Golpe. Esse sorteio de habilidade de Buffer foi enorme. Golpe é uma habilidade central para Buffers. Tem duração de 40 segundos e recarga de 40 segundos, dando 100% de uptime com mais 40 de ataque físico. Praticamente transforma uma espada normal do mesmo nível em algo que acerta como uma espada grande, sem desvantagens. Ele realmente acertou na loteria hoje. Essa habilidade combinava tão perfeitamente com ele que dava vontade de chorar. Um DP esse que pode se buffar é o sonho molhado para jogo solo. O chute ascendente do dragão foi apenas a cereja do bolo. Ele sempre quis adquirir essa habilidade pelo simples fato de ser muito maneira. Além disso, o chefe de campo oculto derrubou a parte de cima e de baixo de couro vermelho do Korok, ambos roupas de nível herói. Ele ainda ganhou os ombros raros de couro vermelho e azul do Korok e o anel essência do Korok, um acessório de nível herói. Kaiser finalmente pode se formar e abandonar aquele maldito conjunto de Goblin para um upgrade substancial. Ele equipou o conjunto completo de couro vermelho e azul do grande guerreiro Karuk. As opções do conjunto incluem um aumento de 10% no alcance do ataque de impacto, um aumento de 6,5% no dano corpo a corpo e um mais 4 em todas as estatísticas. Usar um conjunto completo em duas cores definitivamente foi uma melhoria estética. Jihad deu um elogio ao seu mestre e admitiu que Kaiser pode ser realmente assustador às vezes. Ele interpretou o medo de seu servo como mais um elogio. Às vezes ele se assusta com o quão irritado está. Vendo Kaiser desfrutar de sua glória egocêntrica, Jihad desistiu de qualquer possibilidade de ter uma conversa real com o homem. Sua vanglória foi interrompida por uma notificação de que a lealdade do pequeno Goblin diminuiu em 1 ponto. Sabendo que o pequeno bastardo acabou de insultá-lo subconscientemente, Kaiser mostrou sua espada bastarda para o pequeno e lembrou Jihad para não sair da linha se quisesse continuar vivendo. Felizmente, o medo era um impulsionador altamente eficaz da lealdade quando se trata de Jihad. Com seu objetivo cumprido, não há mais o que fazer nesta floresta deprimente. É hora de cair fora. Mesmo tendo acabado de matar um chefe oculto de campo, o Sr. Rank 1 ainda estava ansioso para caçar mais um saco de saque. Ele já conseguiu um. Melhor continuar a sequência de mortes. Mas para se mudar para a próxima cidade, Kaiser deve passar primeiro no teste do continente. Coincidentemente, o teste é uma caça ao chefe de campo para derrotar a Rainha Aranha Elisa e alcançar o nível 24. A chamada Rainha Aranha aparece na Floresta Ocidental. Como todos os outros chefes de campo, a entrada de sua toca está constantemente cheia de jogadores tentando a sorte. Atualmente, há um número considerável de pessoas reunidas para o próximo surgimento em cerca de 10 minutos. Eles ouviram que o último ponto de surgimento foi a Teia Oriental. Existe a chance de que a rainha repita o mesmo padrão. Não dá pra saber ao certo. O chefe pode aparecer pelo oeste ou pelo norte, para o que qualquer um sabe. Bem a tempo da luta pela rainha, Kaiser chegou à toca coberta de teias. Ele perguntou ao seu Goblin careca se ele sabia o ponto específico de surgimento. Jihad chamou a Rainha Aranha de monstro de nova geração, então ele não a conhece muito bem. Kaiser ficou um pouco desapontado. Ele pensou que o pequeno conhecia a floresta de trás para frente. No final, Kizer ficou preso no mesmo jogo de adivinhação que os outros jogadores. Onde quer que ela surja, ele sempre poderia usar um ataque pelas costas para fechar a distância. Felizmente, seu traço de matador foi ativado e deu a ele uma vantagem injusta sobre todos os outros.
O traço realmente revelou na mente dele o ponto de surgimento da Rainha-Aranha Elisa. Foi uma surpresa bem-vinda, mas também um pouco estranha. Pelo que ele sabe, ele não recebeu o título de matador para monstros do tipo aranha. Será que o título de matador se aplica a chefes que ele ainda não matou? Se ativar para qualquer tipo de chefe monstruoso, então o traço deve ser ridiculamente quebrado. Ele precisará testá-lo mais algumas vezes no futuro. A única coisa que importa agora é o chefe de campo que ele está prestes a matar. No momento, seu kit é feito sob medida para monopolizar o maior número possível de chefes de campo. Quando o timer de surgimento de 10 minutos terminou, Kaiser desapareceu, deixando os outros jogadores para trás. Ele se transportou diretamente para trás do enorme corpo peludo da Rainha-Aranha Elisa. Sem outro jogador nas proximidades da caverna escura subterrânea, ele terá muito espaço para se soltar. A combinação do traço de matador e o ataque pelas costas foi simplesmente muito eficaz. Jihad foi transportado junto com ele. O pequenino continua maravilhado com todos os truques de seu mestre. Diante da Rainha das Aranhas Elisa, que acabara de ser alertada sobre sua presença, ele ficou surpreso com o tamanho do chefe de campo. A enorme aranha gritou seu nome como um Pokémon enquanto avançava contra o jogador solitário. Sentindo o oponente, Kaiser correu para trás para sair do caminho dela. Quando criou distância suficiente, usou o ataque pelas costas e desapareceu no ar. A Rainha das Aranhas demorou um pouco demais para se virar e se defender. Kaiser acabou de encontrar o parceiro de treino perfeito para seu novo golpe de dragão ascendente. O dano foi aumentado pelo efeito da opção do conjunto, causando 6% a mais de dano. Mais importante, ele estava certo. Simplesmente parecia muito legal. Ele causou uma quantidade absurda de dano que fez os olhos de Elisa chorarem de dor. Dê a esse homem uma venda e o chame de Lee Sin. Esse único chute causou dano equivalente a uma habilidade Ultimate. Ele lançou a Rainha das Aranhas pelo caminho da caverna, fazendo-a cair de cara na terra. Recusando-se a parar, Kaiser sacou sua espada bastarda e avançou rapidamente. Elisa havia sofrido bastante dano e estava tendo dificuldade para se recuperar. Imóvel devido à lesão inicial, ela ficou parada enquanto Kaiser a cortava em pedaços como carne fresca. Sem notificação de morte, ele não parou o ataque unilateral, aumentando sua velocidade para outro nível. Kaiser usou sua habilidade de ataque para aumentar seu poder ofensivo numa quantidade ridícula. O aumento de força era palpável. Sua presença parecia mais pesada e ameaçadora. Cada traço da ira da Rainha das Aranhas foi convertido em medo ao sentir uma energia familiar crescer dentro de seu atacante. Kaiser invocou uma construção de dragão ainda maior e mais feroz com a ativação do golpe de dragão ascendente. Ele bateu o pé contra a cabeça dela para transformar o cérebro do monstro gigante em papelada. Elisa vomitou uma bile horrível enquanto todas as esperanças de sobrevivência evaporavam. A força por trás do chute sacudiu o chão e todo o sistema da caverna. Jihad se escondeu atrás de uma rocha a uma distância segura. Ele sentiu pena dos monstros que seu mestre encontrou hoje. Nos seus últimos momentos, a Rainha das Aranhas olhou para Kaiser com olhos suplicantes. Ele está começando a se irritar com a aranha, repetindo o nome Eliza como um disco arranhado. Agora que a luta está basicamente acabada, suas tendências sádicas tomaram conta. Ele guardou suas armas para lutar com as mãos nuas. Ela pode não entender a língua humana, mas a Rainha das Aranhas podia sentir que estava prestes a sofrer muito. Jihad ouviu o som dos punhos nus esmagando a carne do monstro. A crueldade de seu mestre lhe causava Ele não era estranho a ser espancado por aquelas mãos. As mãos de Kaiser disparavam uma dúzia de socos por segundo, reduzindo constantemente o HP da aranha. Ouvindo-a gritar continuamente o nome Elisa, a memória de Jihad foi despertada. Ele já tinha ouvido esse nome antes. Ao perceber isso, correu para o campo de batalha e nervosamente pediu ao seu mestre para parar a surra. Arriscou-se a enfrentar a fúria de Kaiser e implorou ao homem para cessar os golpes. Kaiser não era um monstro sem coração. Ele atendeu ao chamado do seu Goblin e se afastou. Jihad correu até Elisa com os olhos cheios de lágrimas, tentando fazê-la abrir os olhos. Com forças quase nenhuma para olhar para o pequeno Goblin, a Rainha-Aranha teve dificuldade em reconhecer Jihad. Ele abaixou seu manto para mostrar sua cabeça careca a ela, para que ela se lembrasse. Assim que reconheceu quem estava à sua frente, lágrimas de alívio cobriram a gigante aranha. Esses dois chefes têm uma história que remonta a 150 anos atrás. Ela era apenas uma pequena e fofa aranhinha naquela época. Ela sempre teve o hábito de falar seu nome, Liza. Jihad nunca tinha visto uma espécie de aranha que correspondesse à descrição dela. Por impulso, ele pediu para que a aranha o acompanhasse em suas viagens, e ela consentiu prontamente. Liza esteve ao seu lado em inúmeras noites de estudo e experimentação. Jihad achava o som do nome Liza meio simples, então adicionou um I no começo do nome dela. Elisa ficou muito feliz por receber um novo apelido de seu novo amigo Goblin. Inicialmente, ela teve dificuldade para pronunciar seu nome completo, mas Jihad optou por continuar chamando-a de Elisa dali em diante. Um dia, ele teve que partir para um lugar inadequado para uma aranha indefesa. O lugar era perigoso para ele, quanto mais para sua pequena amiga. Antes de partir, prometeu que voltaria em pouco tempo. Ela esperou pacientemente por seu amigo, nunca se afastando do lugar onde ele a deixou. Elisa ficou parada por sabe-se lá quanto tempo, mas seu amigo nunca retornou. Os dias passaram e a lua mingou. Do nascer ao pôr do sol, ela perseverou. Passou um ano e ela esperou. Passou uma década e ela esperou. Passaram 100 anos e ela ainda esperava. Elisa continuou esperando pelo dia que nunca chegaria, uma promessa que jamais seria cumprida. A cabana que ela chamava de lar acabou se desgastando com o passar do tempo. Ela finalmente desabou, e a pequena Elisa foi forçada a seguir para a floresta ocidental.
Depois de mais de um século sem fazer nada além de esperar, ela reuniu sua determinação e viajou até o lugar onde conheceu seu amigo pela primeira vez. Ela continuava repetindo o nome que Jihad lhe deu para nunca esquecer. 150 anos depois, Jihad e a pequena Elisa finalmente se reuniram. Seus tamanhos se inverteram, mas os sentimentos e memórias permanecem. Depois de ouvir a história do Goblin, tudo o que Kaiser ouviu foi que Jihad era um idiota que abandonou Elisa. O Goblin careca levantou a cabeça para olhar momentaneamente para seu mestre, depois continuou chorando por seu amigo perdido há muito tempo. Essa reunião levanta uma pergunta simples. Jihad esteve desaparecido por mais de 1 ou 2 anos. Ele ficou fora de cena por 1 século e meio. O que foi isso? Jihad realmente não pode dizer o motivo? Atualmente está além da capacidade dele compartilhar. Kaiser não ficou muito satisfeito com sua resposta vaga. Ainda assim, tudo o que o pequeno Goblin podia fazer era pedir desculpas por não poder revelar alguns segredos. Vendo a sinceridade de Jihad, o mestre não o pressionou mais. Agora que ouvira a história deprimente da Rainha Aranha, Kaiser não sabia como proceder. Sua missão de graduação era matar Elisa. Ele não pode simplesmente pular uma missão obrigatória e atrasar seu progresso. Felizmente, parece que Eliza tem uma forma de ajudar. Ela comunicou animadamente o que sabia a Jihad em língua de monstros. Ao ouvir seu plano, Jihad se recusou a considerar a ideia. Kaiser queria saber sobre o que os dois estavam conversando, e Jihad traduziu relutantemente. Em essência, a Rainha-Aranha disse a Jihad que o humano deveria simplesmente espetá-la. Bem pessoal, esse é o fim do vídeo. Se gostou, comente para a próxima parte, se inscreva no canal e deixe o like. Obrigado por assistir e até a próxima.